Que tal? Estou recebendo o Dr. Otávio Gebara. Seja bem-vindo à Revista da Cidade. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem? E você? Ótimo. O Dr. Otávio é cardiologista e diretor médico do Hospital Santa Paula. E vai falar sobre um assunto muito importante, porque agora, no dia 8 de agosto, é comemorado o dia contra o colesterol, né? Exato. Para que as pessoas abram os olhos aí com relação a esse assunto que é de extrema importância, mesmo porque a gente percebe que os números estão aumentando e mudando também, né? Uma coisa que me chamou muita atenção. Até pouco tempo atrás, os homens que vinham encabeçando a lista de quem mais apresentavam problemas cardíacos, também relacionados à alta do colesterol. Agora as mulheres chegaram e estão chegando. Equipararam. O que aconteceu nesse caso, doutor? Então, infelizmente, as mulheres se atentaram menos para o problema nos últimos 10 anos. Acho que a gente relaxou, então? Não, pode dizer não assim. se preocupou muito com isso. Foi mais na linha dos problemas ginecológicos e não na linha cardiovascular. Tá. Então, a preocupação com a alimentação, com o tabagismo, com a atividade física, isso eu acho que foi deixado um pouco de lado. Nesse sentido, os fatores de risco foram ficando mais descontrolados. Certo. Acho que é importante a gente sempre falar disso e falar aqui ao vivo sobre o que a gente pode fazer. E também tirar algumas dúvidas, porque muito se fala sobre o colesterol, mas ninguém sabe exatamente, ninguém não, claro, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre exatamente o que é o colesterol e qual é o colesterol bom, qual é o ruim e por que tem que existir esse equilíbrio no nosso organismo entre eles. Então, o que é importante, o colesterol, ele é importante para nós. Ele é fundamental para o metabolismo dos hormônios, das vitaminas, até na composição das células entra colesterol. O problema é o colesterol em excesso que começa a circular e acumular na parede das artérias. Então, você medindo isso no sangue, você tem uma ideia se ele está num nível adequado ou não. Tem dois tipos de colesterol importantes, duas frações. Um é o LDL colesterol, que é o ruim, que ele circula e deposita na parede das artérias. E o HDL colesterol, que é o bom, que é aquele que vai e limpa a parede das artérias. Então, eles têm que ter um equilíbrio entre eles. Quando você tem excesso de um, falta do outro, provavelmente a artéria começa a produzir um entupimento. Mas os dois são importantes. Os dois são fundamentais. Agora, o bom, por exemplo, ele aumenta quando você faz atividade física. O ruim aumenta quando você tem uma dieta rica em gorduras saturadas. Gorduras de origem animal, principalmente. Principalmente. Tá. Vamos mostrar, você já comentou como é que funciona esse sistema de quando o colesterol passa ali pelas artérias. A gente tem uma animação que mostra um pouquinho isso também na prática aqui. Vamos mostrar e você já aproveita e explica, ilustrando aqui pra gente. Pode soltar. Ah, tá aqui, ó. Tá no ar. Então, o que nós temos aqui é uma visão interna de uma artéria. É a que leva o sangue circulante. E a gente já nota aí um lugar onde começa a acumular o colesterol na parede dessa artéria. Então, as partículas amarelinhas são partículas de colesterol, gordura. O LDL, nesse caso? Nesse caso, principalmente o LDL. E ela vai acumulando dentro das artérias e causando uma doença chamada aterosclerose. Então, você vai notando entupimento, a circulação vai ficando prejudicada. E aí, finalmente, a artéria ela tem uma obstrução total e a formação do coágulo. Nesse momento em que tem a obstrução total, é que você tem um infarto ou acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame cerebral. Tá certo, mas o HDL, nesse caso, como a gente está vendo aí, o acúmulo do LDL na parede da artéria, o HDL ele pode passar limpando ou uma vez que o LDL se acumula ali, é impossível de ser retirado? Não, o HDL passa fazendo essa limpeza ao longo de semanas, anos, então não adianta ele aumentar num dia só que ele não vai conseguir dar conta do trabalho de limpeza total. Mas quando tem um entupimento e tem um infarto, aí você tem que tomar outras medidas que não só essas que a gente está falando aqui. Então, isso ajuda a gente a prevenção. Falar de colesterol, nós estamos falando de prevenção. Depois que a artéria entope, aí já é outra linha de tratamento. Inclusive, daqui a pouquinho, o senhor vai falar para a gente a respeito disso. Como fazer para tentar resolver esse problema caso ele já esteja instalado, tá bom? Até daqui a pouco, doutor.